Olá, pessoas amadas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um episódio da série Por que algo não está dando certo na sua vida? E nesse episódio eu vou falar sobre medo. E o tema é: o medo estraga tudo. Gente, esse vídeo ele veio para cá, para essa série, porque eu escrevi ontem na minha rede social um story em que eu falava sobre o medo. E assim, não adianta nada você achar que você tem fé. Não adianta nada você ter identificado de repente que você tem todos esses tipos de fé que eu falei até aqui, e aí depois você estragar tudo com o medo que você tem, que você sente aí. E lá na minha rede social eu coloquei assim, ó, eu escrevi lá: por que o medo existe? E eu coloquei: o medo existe para te parar. O medo existe para que você tome decisões erradas. O medo existe para que você se precipite. O medo existe para atrair tudo que você teme. Por quê? Porque o medo é uma fé ao contrário e que atrai tudo que você teme. Tudo aquilo que você tem medo é exatamente o que você vai atrair, tá bom? O medo, ele é maligno. E aí eu escrevi isso lá nos meus stories e resolvi trazer porque é muito importante que você tenha consciência da força ruim que é o medo na sua vida. O medo é maligno. E aí a pessoa, às vezes, ela sabe que o medo existe para parar ela, para paralisar. Às vezes a pessoa sabe que o medo existe para que você enfie os pés pelas mãos ali e tome decisões erradas. Às vezes a pessoa sabe que o medo vai fazer com que ela se precipite, né? Seja impulsiva e faça alguma coisa que não é o que ela gostaria de fazer, né? Às vezes a pessoa até sabe que o medo vai fazer ela atrair justamente o que ela mais teme. A pessoa às vezes sabe. E por quê? Que ainda assim a pessoa continua carregando ali o medo, gente. Gente, como eu vejo isso? A pessoa continua carregando o medo. Você consegue imaginar? Quem viu minha rede social sabe por que a pessoa continua carregando o medo, mesmo quando ela sabe de tudo isso aqui. Ela continua carregando o medo porque ela ainda não descobriu a identidade dela. Quando a pessoa sabe quem realmente ela não tem medo. Não tem medo. Porque os filhos de Deus sabem que são leões, sabem que são filhos de rei. Então, como que a pessoa que sabe quem é, que olha para Deus e sabe quem é, como que essa pessoa vai carregar um medo? Não vai ficar carregando. O medo pode aparecer, vai, vez ou outra. Mas eu vejo gente que exala medo, que o tempo todo tá com medo de alguma coisa. O tempo todo tá com medo de, sei lá, de acontecer algo com o filho, do governo fazer alguma coisa, de uma situação no mundo que está começando a existir, um movimento que está começando a existir, alcançar ali os filhos, impactar a empresa, sei lá. Então a pessoa o tempo todo ela vive em função do medo e às vezes ela justifica: não, é porque eu preciso ficar atenta, é porque eu preciso vigiar. Conversa furada. Conversa. Porque, gente, vigiar é diferente de só se mover pelo medo. As pessoas que têm medo, elas se movem pelo medo. Então, quando a pessoa decide fazer algo, ela não está decidindo por amor ou porque ela achou que era bom, que seria interessante aquela decisão. Não, ela tomou aquela decisão porque ela estava com medo de alguma coisa. Foi o medo que moveu essa pessoa. Começa a observar se você tem isso. Começa a observar se as decisões que você toma na sua empresa, na sua casa, ou de repente você vai ter uma conversa com seu filho, é por medo que você está fazendo aquilo? As decisões que você tem tomado, elas são movidas por medo? Se for, já começou errado. Porque as decisões que nós tomamos, elas têm
elas têm que ter como motivo o amor, a coragem. Outra coisa, o motivo é outro, e não o medo. Quando a pessoa, ela toma decisões por medo, ela vive o medo. Não é um cuidado, não é cuidado, não é que ela, não adianta a pessoa, e muito cuidado se você se engana justificando, não, tô vigiando, não, isso aqui é porque eu tô tendo cuidado, aí você está se enganando. Como que Deus vai conseguir trabalhar na sua vida, trabalhar isso na sua vida, se você está escondendo, fingindo que não tem isso, fingindo que não tem medo? Não dá, não dá. Você precisa expor, falar para Deus ali, olha, tenho medo mesmo, me ajude com isso aqui, Espírito Santo, porque eu não quero mais viver assim. Eu fico falando que eu tomei a decisão por cuidado, ou que eu tô só vigiando ali, mas não, eu tava com medo mesmo e embora lá, porque se você sabe quem você realmente é, se você sabe que você é um leão, uma leoa, um filho de rei, eu não sei como que você vê essa identidade aí, a sua real identidade em Deus, mas se você sabe quem você é, você não vai ter medo, gente. Como que a gente vai ter medo? Olha esse aqui, ó. O nosso tempo tá correndo. O nosso tempo tá correndo, né? Está terminando o nosso tempo. Como que nós vamos... Deixa eu colocar aqui de novo, porque ali embaixo não dá pra ver. Como que nós vamos fazer o que a gente precisa fazer com medo? O tempo tá acabando, a gente precisa agir. E aí, com medo, ninguém vai fazer nada. A pessoa ou vai paralisar, olha o que eu falei, lembra? Ou vai paralisar, ou vai tomar as decisões erradas, ou vai se precipitar. Alguma coisa não vai dar certo. E aí você vai estar fazendo a vontade de Deus ou a vontade do mal? Começa a pensar nisso. Gente, uma pessoa que vive o medo, que é movida pelo medo, ela é altamente manipulável. Eu até também falei sobre isso nos meus stories, até anotei aqui, ó. Ela é facilmente manipulável, ela é facilmente enganada. Então, uma pessoa que carrega o medo, qualquer um pode manipular essa pessoa, qualquer um pode enganar essa pessoa. Essa pessoa, ela está tão vulnerável ali pelo medo e ela nem, às vezes, ela nem tem consciência disso, não. Ela acha que ela tá ali prestando atenção, atenta e tal, e estão só enganando ela. Vocês sabiam que muitos vão ser enganados pelo anticristo porque essas pessoas têm o maldito do medo? Então, quando eu falo sobre ser manipulada e ser enganada, olha que essa palavra manipulada nem faz parte do meu vocabulário, mas eu vi a necessidade de trazer isso aqui. Mas a pessoa que tem esse medo, ela vai ser manipulada e enganada por outras pessoas, por autoridades. E quando eu coloco autoridades, é qualquer um que você veja como autoridade na sua vida. Pode ser professores, líderes, governo, pais. Uma pessoa que carrega medo, ela pode ser manipulada e enganada por qualquer um que represente a autoridade ali na vida dela, porque ela está ali vulnerável, eu vou colocar dessa forma. E aí qualquer um consegue fazer com que ela faça o que a pessoa quer, porque ela tá com medo ali. E aí eu trouxe isso até te levando para mais longe, né? Muitos vão ser enganados lá na frente pelo anticristo também por causa disso, porque vão estar com medo. E não tô falando de pessoas que não são de Deus. Muitos que são filhos vão cair nisso, tá bom? Então tem que ficar atento, começa a tirar esse medo aí da sua vida. Combinado? E aí eu também escrevi lá nos meus stories que a pessoa também que tem medo, ela não é enganada só por pessoas, ela pode ser enganada pelos próprios pensamentos. Os teus próprios pensamentos, eles vão te enganar. Quando você tem medo, os seus pensamentos ali destrutivos, eles vão te enganar, porque você não sabe quem você é, tá?
E ainda existe outro aqui que pode te enganar, que é o diabo, o Satanás. Por que que ele pode te enganar? Porque, olha só, gente, ele não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida. Deus deu autoridade para quem? Para você, se você for filho. Deus deu autoridade para os filhos. Então, às vezes, uma pessoa que tem medo, que carrega o medo, acaba dando uma autoridade para o diabo, para o Satanás, que ele nem tem. E aí, às vezes, a pessoa fica lá, não, o diabo mata, destrói e não sei o que. Gente, o diabo, ele engana as pessoas. É que tem um versículo na Bíblia que ele é tirado de contexto e aí a pessoa fala assim, ó, o diabo veio para matar, destruir, enganar e destruir, um negócio desse. Matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas não é isso que está escrito lá. Esse versículo está num outro contexto e fala de outras pessoas que eu nem vou falar aqui para não causar polêmica. Porque o diabo, na verdade, ele é só o que engana. Quando eu coloco só, coloque entre aspas aí, porque apesar de ser só, que eu quero dizer que ele não tem autoridade sobre a sua vida, a pessoa, se ela é medrosa, ela acaba dando uma autoridade para o diabo. Quando ela não sabe quem ela dá uma autoridade para ele, porque ela não sabe quem ela é e nem o tanto de poder que ele tem aqui, que é nada. O diabo, ele só pode te enganar. E ele engana quando? Quando você não sabe quem você realmente é. Ou quando você não conhece o que está escrito na Bíblia. Quando você não sabe o que está escrito na Bíblia, ou quando alguém te explica as coisas erradas, você acha que ele tem sim autoridade e poder para roubar, matar, destruir, o que está escrito lá. Só que não é bem assim. O que ele faz ele pode te enganar. Só que ele só engana as pessoas que não conhecem a verdade. Se você não conhece a verdade sobre Deus, se você não conhece as verdades da Bíblia, porque você não leu a Bíblia toda, se você não conhece a verdade sobre quem você realmente é, qualquer um vai te enganar, não só o diabo. Olha só, o diabo, ele consegue enganar as pessoas com os próprios versículos da Bíblia. Por quê? Porque ele conhece a Bíblia do começo ao fim. Ele super conhece a Bíblia. Então, ele consegue enganar as pessoas citando versículos da própria Bíblia. Por isso que é importante você ler a Bíblia inteira, conhecer quem é Deus, conhecer quem é você, que é para você não ser nem enganada nem manipulada. Mas se você não conhece nada disso, não sabe nada disso, você vai ficar com medo e vai ficar na mão dos outros, nas mãos dos seus pensamentos destrutivos, nas mãos das pessoas, nas mãos de autoridades, nas mãos do diabo. Entende? O meu povo padece por falta de conhecimento. Acabou de me vir aqui. O meu povo padece por falta de conhecimento. Então você precisa conhecer Deus para poder você saber quem você é. Você precisa conhecer a Bíblia, que é para você virar esse jogo aí, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá o like, comenta, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!